A gente começa falando de CPI da Covid lá no Senado, que está ouvindo agora, nesse momento, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, né, que disse que o Butantan ofereceu 60 milhões de doses de vacina ao governo federal, com uma entrega prevista para dezembro do ano passado, mas que não houve interesse não do Ministério da Saúde. Flávio Alvarenga está acompanhando tudo como sempre e conta mais o que ele disse além disso. Flávia, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde. O diretor-presidente do Butantan está prestando depoimento há cerca de 3h30. Primeiro ele fez uma explicação sobre o Butantan e depois começaram as perguntas. E hoje completa um mês que a CPI da Covid foi instalada. E durante todas essas explicações e respostas às perguntas, Dimas Covas disse que foi no primeiro semestre do ano passado que o Butantan fechou parceria com a Sinovac, a farmacêutica chinesa, para a produção e a compra também das vacinas Coronavac. E ele explicou o seguinte, que a primeira oferta do Butantan ao Ministério da Saúde foi feita no dia 30 de julho do ano passado, mas que o governo não fechou o contrato com eles. Nessa época, as vacinas ainda estavam sendo desenvolvidas em testes. E disse o seguinte, que se o contrato tivesse sido feito nessa época, em julho do ano passado, no fim do ano, em dezembro, o país teria 60 milhões de doses da vacina Coronavac. Dimas Covas continuou explicando, diz que houve outras ofertas depois, em agosto e em outubro, e todas elas o governo federal, o Ministério da Saúde, não fechou. E foi em outubro do ano passado que o presidente Jair Bolsonaro disse que não ia fechar contrato com a vacina chinesa. Dimas Covas disse ainda sobre ele deu todo o cronograma dessas ofertas e os senadores explicaram, então, perguntaram, então, o que aconteceu. E o diretor do Butantan disse o seguinte, que houve um descompasso entre Butantan e Ministério da Saúde a respeito da importância das vacinas. Vamos ver. Dimas Covas iniciou sua fala ressaltando a contribuição do Instituto Butantan à saúde pública no país e citou como exemplo o combate à gripe espanhola, poliomielite e meningite. Disse que o Butantan é o maior fornecedor de vacinas do país e, em seguida, narrou as ofertas feitas pelo Butantan ao Ministério da Saúde para a compra da Coronavac. No dia 30 de julho de 2020, o Butantan fez a primeira oferta, 60 milhões de doses, que seriam entregues no último trimestre do ano passado. Em agosto, o Butantan reforçou a oferta, mas o contrato não foi fechado. No mesmo mês, durante a gestão de Eduardo Pazuello, o Instituto fez um pedido de apoio financeiro para estudo clínico da vacina e reforma da fábrica desativada. Documentos enviados à CPI e obtidos pela TV Globo mostram que o Butantan pediu, no total, 145 milhões de reais ao governo. A reforma da fábrica, que terá capacidade de produzir 100 milhões de vacinas por ano, só deve ficar pronta em setembro. Quer dizer, todas essas iniciativas não tiveram resposta positiva. O relator Renan Calheiros, do MDB, iniciou as perguntas. Ele quis saber se o governo federal enviou recursos ao Butantan com foco no combate à pandemia. Então, especificamente, houve apoio financeiro para alguma outra atividade do Instituto Butantan vinculada à produção de vacina contra a Covid? Não, né? Nenhuma, senador. Até esse momento, nenhuma. No dia 7 de outubro de 2020, o Butantan fez uma nova oferta de 100 milhões de doses ao Ministério da Saúde. Quase metade, 45 milhões, poderiam ser entregues em dezembro. No dia 20 de outubro de 2020, em uma reunião com governadores, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou um protocolo de intenções para a compra de 46 milhões de doses da Coronavac. Mas no dia seguinte, o presidente Jair Bolsonaro mandou cancelar o acordo. Renan Calheiros, então, questionou sobre o impacto da demora para o Ministério da Saúde fechar contratos com o Butantan. Quantas vacinas foram retiradas dos braços dos brasileiros em função dessa demora em comprar vacinas? Ora, a não aceitação da primeira oferta significa 60 milhões até dezembro, né, de 2020. Né?
A partir daí, quer dizer, essas idas e vindas, né, foi dificultando o cronograma. Dimas Covas se referia a declarações públicas do presidente Jair Bolsonaro de que o acordo com o Butantan não seria fechado. Renan Calheiros reproduziu um deles. Ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina aí. O Ministério da Saúde agiu ou deixou de agir em decorrência da ordem dada publicamente pelo presidente da República para o cancelamento da compra da Coronavac, conforme vimos suas próprias declarações em entrevista à imprensa? Isso mudou a perspectiva, né, do próprio Ministério. Quer dizer, todas essas negociações que ocorriam, com troca de equipes técnicas, com troca de documentos, a partir desse momento eles foram suspensos. O relator reproduziu um novo vídeo do então número 2 do Ministério da Saúde, Élcio Franco, em outubro do ano passado, quando Bolsonaro já tinha desautorizado a compra da vacina. Não há intenção de compra de vacinas chinesas. A premissa para aquisição de qualquer vacina prima pela segurança, eficácia, ambos conforme a aprovação da Anvisa, produção em escala e preço justo. Qualquer vacina, quando estiver disponível, certificada pela Anvisa e adquirida pelo Ministério da Saúde, poderá ser oferecida aos brasileiros por meio do Programa Nacional de Imunizações. E no que depender desta pasta, não será obrigatório. As negociações com o Ministério da Saúde foram esfriadas depois dessa ordem do presidente? Ou seja, após esse episódio, houve, queria que Vossa Senhoria reforçasse isso, houve uma interrupção temporária, ou, no mínimo, menos agilidade na aquisição de vacinas por parte do governo federal? Não houve mais progresso nessas tratativas até janeiro. Claro. Ou seja, a partir desse momento, o nosso caminho era outro, né? Nós continuamos a corrida pela vacina. Perfeito. Mas aí dependendo dos entendimentos com os estados e municípios. O senador Renan Calheiros, então, questionou se esse discurso indicava que o governo federal não deu prioridade à compra de vacinas para os brasileiros. Dimas Covas falou que os acordos em andamento naquela época com outros laboratórios eram insuficientes para atender a população. A aquisição de 100 milhões da AstraZeneca, 42 milhões do COVAX Facility, elas seriam absolutamente insuficientes para o atendimento. Tá? E mesmo que se somasse as 100 milhões que nós ofertamos em outubro, ainda faltariam vacinas. Tá? Então, de fato, quer dizer, a questão da vacina ela não foi bem resolvida pelo país o ano passado. Tá? Quer dizer, houve, sem dúvida nenhuma, um atraso em relação às iniciativas de outros países. E aí isso vem, óbvio, isso é fácil de entender. Quer dizer, é um mercado global de vacinas, onde a quantidade é pequena e a demanda é enorme. Né? Então, naquele momento, de fato, cada dia que se esperava uma definição, obviamente, maior dificuldade para ter vacinas. Renan Calheiros exibiu, então, um terceiro vídeo com um trecho do depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello na semana passada à CPI, em que ele negou a interferência de Bolsonaro nas tratativas com o Butantan. Pazuello tinha sido questionado sobre o vídeo em que, ao lado de Bolsonaro, diz que um manda e outro obedece. Nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan, em nenhuma vez. Queria lembrar que o presidente da República, ele fala como chefe de Estado, ele fala como chefe de governo, ele fala como comandante-chefe das Forças Armadas, chefe da administração federal, mas fala também como agente político. Quando ele recebe uma posição de um agente político de São Paulo, ele se posiciona como agente político também, daqui para lá. Nunca houve a ordem. O diretor do Butantan, Dimas Covas, afirmou o contrário do que disse o ex-ministro e falou que houve sim uma mudança de postura a partir daquele momento. O fato é que houve uma mudança. Quer dizer, nós estávamos trabalhando juntamente com todos os setores do Ministério para, inclusive, encaminhar uma medida provisória para dar sustentação orçamentária aos nossos pleitos.
Claro. E após o dia 20 de outubro, isso foi absolutamente interrompido. Não houve progresso dessas tratativas. Em dezembro de 2020, de acordo com Dimas Covas, o Butantan já tinha 5,5 milhões de vacinas prontas, estocadas. No dia 21 de dezembro, o Butantan anunciou que concluiu a última fase de testes clínicos da Coronavac. O primeiro contrato do Ministério da Saúde com o Butantan para a compra de 46 milhões de doses foi fechado no dia 7 de janeiro deste ano. Renan Calheiros perguntou se Dimas Covas considera que o Butantan foi tratado com respeito pelo governo federal. Olha, senador, eu me sinto decepcionado. Pelo histórico do Butantan, quer dizer, o Butantan faz vacinas e produtos da mais alta qualidade. Ele é reconhecido internacionalmente. Quer dizer, questionar o Butantan significa questionar a saúde pública brasileira, a qualidade da saúde pública brasileira. E o Butantan é um exemplo disso. Vossa Senhoria avalia que essas posições políticas de lado a lado prejudicaram o diálogo federativo para a distribuição da Coronavac no Brasil? Senador, impediu a vacinação de milhões de pessoas num prazo anterior ao que começou. O senhor mesmo pontuou isso, tá certo? Quer dizer, hoje, infelizmente, nós temos a segunda posição no mundo em número de óbitos. Tá? Poderia ter sido amenizada? Poderia, sim. Obviamente que não é o único pilar, existem outros pilares, mas esse é um pilar que poderia ter começado um pouco antes, sem dúvida nenhuma. Depois que o relator, senador Renan Calheiros, terminou as perguntas dele, foi a vez do senador Marcos Rogério, do Democratas, iniciar as perguntas. Marcos Rogério é da ala governista. Neste momento, a sessão continua. Por enquanto, até agora, não houve nenhuma pausa na reunião de hoje. Então, estão fazendo perguntas senadores independentes, de oposição e também da ala governista. Neste momento, quem faz as perguntas é o senador Fernando Bezerra, do MDB, líder do governo no Senado. Tem pelo menos mais 6 senadores inscritos. A sessão prossegue, como eu disse, e a outra parte, mais detalhes dessa oitiva, dessa reunião da CPI hoje, a gente mostra já, né, Maju? É isso, eu te aguardo, Flávia. Por enquanto, tudo calmo por aí, diferente de alguns dias que a gente viu. Obrigada, viu? Vamos voltar então para Brasília, falar com a Flávia sobre a CPI da Covid, né, que está ouvindo o depoimento do diretor-presidente do Butantan, Dimas Covas. Flávia, o que temos de novidade agora? Maju, nesse momento a sessão está suspensa, mais ou menos 5 minutinhos. O presidente da CPI suspendeu por meia hora essa reunião de hoje, então daqui a pouco os senadores voltam para essa oitiva. E durante essa primeira parte de depoimento, o diretor-presidente do Butantan falou sobre as ofertas para a compra de vacina, para a venda de vacina do Butantan para o Ministério da Saúde. Houve oferta em julho, em agosto e em outubro, mas o contrato para comprar a Coronavac só foi assinado com o Ministério da Saúde em janeiro deste ano. Já o Ministério da Saúde fechou o contrato antes com a AstraZeneca para a vacina de Oxford, ainda no ano passado. E o contrato para comprar a vacina da Pfizer só foi fechado esse ano. O ritmo de vacinação no país é lento. Pouco mais de 10% dos brasileiros tomaram já a segunda dose da vacina contra a Covid-19. E o Brasil usa 3 vacinas: a vacina de Oxford, AstraZeneca, Coronavac e a vacina da Pfizer. O senhor acha que a gente poderia ter agilizado mais? O Brasil poderia ter tido acesso mais rápido a essas vacinas? Como e com quem foram feitos contatos para a negociação da vacina com o governo federal? O senhor nunca recebeu nenhum tipo de solicitação para acelerar contatos com fornecedores ou para escolher fornecedores de vacinas ou de insumos por parte do presidente da República? Em um mês de trabalho, quase todos os que prestaram depoimento à CPI da Covid foram questionados sobre como o Brasil chegou ao cenário de escassez de vacinas e cronogramas de entrega de doses constantemente revisados para baixo. As falhas no planejamento ficaram ainda mais evidentes na comparação com o ritmo de imunização em outros países, que fecharam contratos meses antes do governo brasileiro. Em maio do ano passado, 2 meses depois de a Organização Mundial da Saúde declarar a pandemia do novo coronavírus, os Estados Unidos fechavam o primeiro acordo para a compra de 300 milhões de doses do laboratório sueco-britânico AstraZeneca. No mesmo mês, o Reino Unido também assinava o primeiro contrato com o laboratório para a aquisição de 100 milhões de doses.
E naquele momento, a vacina da AstraZeneca ainda estava sendo desenvolvida. No Brasil, o governo de São Paulo anunciava uma parceria com a chinesa Sinovac na primeira quinzena de junho. 2 semanas depois, foi a vez do governo federal, quando o Ministério da Saúde fez o anúncio de um acordo para a compra de lotes e transferência de tecnologia da vacina da AstraZeneca, que seria produzida aqui no Brasil pela Fiocruz. No mês seguinte, em julho, o Brasil manifestou interesse em participar do COVAX Facility, um consórcio global liderado pela Organização Mundial da Saúde para garantir acesso rápido e equitativo às vacinas contra a Covid-19. Naquele mesmo mês, o Reino Unido partia para a segunda compra. Encomendou 40 milhões de doses da Pfizer, o suficiente para imunizar 1/3 da população britânica. E 2 dias depois, os Estados Unidos fechavam a compra de 100 milhões de doses da Pfizer. Aqui no Brasil, em julho, o Instituto Butantan fez a primeira oferta da Coronavac ao Ministério da Saúde. 60 milhões de doses, com previsão de entrega no último trimestre de 2020. Mas o acordo não foi fechado. Em agosto, a Pfizer fez sua primeira oferta ao Ministério da Saúde. 500 mil doses seriam entregues ainda em 2020. Foi a primeira de 5 ofertas do laboratório que não tiveram resposta do Ministério da Saúde, segundo o depoimento à CPI do então presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo. Ainda no mesmo mês, o Butantan voltou a oferecer doses da Coronavac e também não teve resposta. Foi somente em setembro, antes da Anvisa autorizar qualquer vacina, que o Ministério da Saúde assinou o primeiro contrato, 100 milhões de doses da AstraZeneca, mas sem cronograma de entrega. No final de setembro, e apenas com um contrato de compra assinado, o Brasil pediu mais prazo para avaliar se iria participar do consórcio de vacinas da OMS, o COVAX Facility, e anunciou que tinha a intenção de aderir ao programa, mas com a cota mínima, o suficiente para imunizar 10% da população brasileira. Segundo documentos enviados pelo Itamaraty à CPI, a opção inicial do governo previa alcançar 20% dos brasileiros. No dia 7 de outubro, o Butantan fez uma nova oferta de doses da Coronavac. 13 dias depois, o Ministério da Saúde anunciou a compra de 46 milhões de doses da vacina, que ainda estava em fase de testes. Mas no dia seguinte, o presidente Jair Bolsonaro mandou cancelar o acordo. Em novembro, quando a Pfizer fez uma 4ª oferta de doses, o então presidente do laboratório no Brasil, Carlos Murilo, afirmou em uma mensagem enviada ao Ministério da Saúde: o acordo só é efetivado a partir da aprovação da vacina na Anvisa, sem qualquer risco ou prejuízo financeiro ao país, caso nossa vacina não receba o registro regulatório. Apesar das seguidas ofertas da Pfizer, o Ministério da Saúde não chegou a um acordo. E em dezembro, uma imagem histórica no Reino Unido. O sistema de saúde pública britânico aplicou a primeira vacina anti-Covid em Margaret Keenan, de 90 anos, uma dose da Pfizer. Nos Estados Unidos, a vacinação começou no dia 14 de dezembro, também com a Pfizer. No Brasil, Bolsonaro atacou a vacina da Pfizer, fazendo comentários falsos sobre efeitos colaterais do imunizante. Assim, o governo federal encerrava o ano com apenas um contrato assinado com a AstraZeneca e sem uma data certa para o início da imunização. Em janeiro, pressionado por não saber quando teria vacinas da AstraZeneca para começar a vacinação, o Ministério da Saúde recuou e assinou o contrato de compra de 46 milhões de doses da Coronavac, a mesma recusada em outubro. No dia 17 de janeiro, após a aprovação do uso emergencial da vacina pela Anvisa, em São Paulo, a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 no Brasil. 5 dias depois, os primeiros 2 milhões de doses da AstraZeneca, importadas da Índia, chegavam ao país. O governo só foi aumentar as opções de vacina neste ano. Em fevereiro, anunciou a compra de 20 milhões de doses da Covaxin e, em março, fechou contratos para a compra de doses da Sputnik, da Janssen e da Pfizer. No mês seguinte, chegou o primeiro lote de doses da Pfizer, no dia 19 de abril. Agora, em maio, o Ministério assinou um novo contrato para a compra de mais 100 milhões de doses desse laboratório. Para o infectologista Jamal Suleiman, o grande erro do Brasil foi não ter fechado nenhum contrato de compra de vacinas, quando outros países já estavam negociando com mais de um fornecedor. Desde o começo, nós não investimos na vacina como estratégia de saúde pública. Esse é o ponto principal.
Os países que conseguiram quebrar essa cadeia de transmissão e transformar essa doença numa coisa muito menos severa no que diz respeito ao impacto na saúde e na economia, a resposta está dada, por exemplo, pela Grã-Bretanha, especificamente a Inglaterra, pelos Estados Unidos, por Israel e por vários outros países que investiram num portfólio, num catálogo de vacinas que nós não fizemos, obviamente. Mais de um ano depois do início da pandemia, a demora na tomada de decisões para a compra de vacinas é traduzida no ritmo de imunização dos países. O Reino Unido já aplicou 2 doses, em quase 35% da população. Nos Estados Unidos, esse percentual chegou a quase 40%. Aqui no Brasil, o índice chegou a pouco mais de 10% dos brasileiros. E aqui no Brasil, a CPI pode responsabilizar, sim, né? A gente vai para Brasília, então, para a nossa CPI da Covid, que está ouvindo hoje o depoimento do diretor do Instituto Butantan, que é o Dimas Covas. Quem fala com a gente agora é a Giovana Teles. Oi, Giovana, boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Maju. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A CPI agora está no intervalo. Deram um intervalo de 30 minutos para almoçarem e depois retomarem o depoimento de Dimas Covas. Os senadores perguntaram ao diretor do Instituto Butantan sobre a relação do Brasil com a China. Se declarações de integrantes do governo brasileiro que chegaram a causar mal-estar diplomático teriam atrasado o envio de insumos do IFA aqui para o Brasil para a fabricação da Coronavac. Dimas Covas disse que sim, mas que houve mudança na relação com Itamaraty a partir da troca de ministros no Ministério das Relações Exteriores. Deixou o cargo Ernesto Araújo, da ala ideológica do governo, e no lugar dele assumiu o embaixador Carlos França. Cada declaração que ocorre aqui no Brasil repercute na imprensa da China. As pessoas da China têm grande orgulho da contribuição que a China dá ao mundo nesse momento. Tá? Então, obviamente, isso se reflete nas dificuldades burocráticas, que eram normalmente resolvidas em 15 dias, né? Hoje demoram mais de mês para ser resolvido. O ministro França tem, muito recentemente, feito essa interlocução, tem ajudado essa interlocução. Do meu ponto de vista, foi a primeira vez que eu tive uma reunião em que eu fui convidado, estando presente o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Saúde e o ministro Paulo Guedes. Quer dizer, o fato de eu ter sido convidado e, da mesma forma, o fato da presidente da Fiocruz ter sido convidado, eu acho que mostra aí uma evolução, né, nessa postura. Dimas Covas repetiu durante o depoimento que vai ser necessária uma dose de reforço, tanto da Coronavac quanto das outras vacinas, uma vez por ano, como é feito na vacina da gripe, em função da mutação do vírus, das variantes. Senadores governistas questionaram a declaração de Dimas Covas sobre o começo das tratativas com o Ministério da Saúde para a compra da Coronavac no ano passado, no momento em que a vacina ainda passava por estudos, ainda estava em fase de estudos. A primeira oferta foi no dia 30 de julho. Sim. Nesse momento, pela fala que Vossa Senhoria apresentou aqui, Vossa Senhoria acha que já era possível ao Ministério da Saúde, a partir daquele momento, tratar da contratação dessa vacina? Contrato? Não, em absoluto. Eles precisavam tomar conhecimento. O processo negocial com a administração pública, conhecendo justamente as regras do processo, Vossa Senhoria considera pertinente, adequado, que esse processo primeiro passe pela fase de conhecer o processo, o produto, sim, eficácia, eficiência, logística, ou não? Tem proposta, tem contrato? Não há dúvida. A única diferença, senador, é que a AstraZeneca foi contratada em agosto. E no mesmo patamar, não existia ainda as informações em relação à vacina. Né? Então, os tratamentos ocorreram de forma diferente. Quer dizer, uma foi contratada e feito o recurso. Nós pedimos a contratação nos mesmos moldes, inclusive fornecimento de recursos para o apoio ao estudo clínico e à reforma. Né? Então, houve aí duas formas de entender as vacinas.
Dimas Covas também foi perguntado pelo senador Humberto Costa, do PT, sobre falhas do governo na defesa de medidas não farmacológicas para o enfrentamento da pandemia, como distanciamento social e o uso de máscaras. O diretor do Butantan disse que faltou uma coordenação nacional para isso. As medidas que são chamadas não farmacológicas de enfrentamento da epidemia são fundamentais. Isso foi feito por todos os países do mundo civilizados, né, que conseguiram o controle da epidemia. Né? A gente só precisaria copiar, não precisaríamos inovar, copiar de uma forma eficiente. Né? Nós não fizemos isso. Alguns estados fizeram isso, mas de uma forma heterogênea, né? Não houve uma coordenação central, né? Não houve uma autoridade central coordenando essas ações. Né? Então, na realidade, no Brasil, a gente tem o curso de várias epidemias, não é uma única epidemia, né? E o somatório sempre traz surpresas, como a segunda onda que veio agora em abril. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, negou que tenha havido omissão do governo federal nesse processo e citou o número de vacinas distribuídas aos estados até agora e também o número de brasileiros vacinados. Para a semana que vem, estão previstos depoimentos de médicos que têm visões opostas no tratamento, no enfrentamento da pandemia. Uma das médicas que vai ser ouvida é Nise Yamaguchi, que defende o uso da cloroquina. E também, no dia seguinte, será ouvido o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, que é contra essa visão. De acordo com a sociedade, ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina não tem eficácia comprovada. E os senadores continuam, então, nesse intervalo para o almoço. A gente segue acompanhando aqui, Maju. Obrigada, Giovana.